Segunda parte da nossa emissão. Hoje é dia de Vida em França, mas antes temos a convidada de Catarina Falcão. Trata-se da economista moçambicana Celeste Bancho. Convidada. Em Moçambique, a inflação está no ponto mais alto dos últimos 4 anos e há consequências já visíveis no cotidiano dos moçambicanos, com o aumento generalizado dos preços, sobretudo na alimentação, transportes e combustíveis. A economista moçambicana Celeste Bancho descreve que a vida em Moçambique está cada vez mais difícil e alerta que a possível compra de petróleo por parte das autoridades de Maputo à Rússia deve ser pensada de forma prudente, já que pode ter repercussões negativas e sanções internacionais. A inflação homóloga realmente está em 11,7%, 77%, o que significa que, se comparado com o igual período do ano anterior, os preços dos bens e serviços, em média, situam-se em 11,77%. São mais altos, 11,77%. Bom, isto significa que as pessoas têm um menor poder de compra, né? Com os rendimentos que tiveram, mantendo todo o resto constante. Se pretendem comprar com os 100 meticais que tinham antes, compram menos bens e serviços porque estes encareceram em cerca de 11,77%. E num contexto como este, em que ao mesmo tempo tem havido uma subida no setor de energético, decorrente da subida de preços dos combustíveis, isto tem colocado as pessoas numa situação cada vez mais difícil, porque, bom, a subida de preços de combustíveis é que originam toda esta subida em cadeia, porque são os preços de transportes para a distribuição de bens e serviços. Então, há maior necessidade da economia em si produzir mais. Mas aí está, isto precisa de mais políticas públicas e o desafio agora é este, para que haja mais rendimentos na economia, para que as pessoas possam fazer face a esta subida do nível geral de preços. Falando na questão da energia e da subida do preço da energia, o governo veio dizer que estava a ponderar ou que seria uma possibilidade de comprar à Rússia combustíveis em rublos. Isto poderá ser uma medida eficaz ou, por outro lado, geopoliticamente é uma medida complicada também para Moçambique? Bem, sobre esse aspecto geopolítico eu não tenho muito a dizer, mas o que me parece é que é importante que a decisão a ser tomada pelo governo seja prudente e não seja uma decisão que vai criar repercussões futuras negativas. O ideal é que se faça uma boa análise sobre a possibilidade de adquirir combustível russo sem que isso implique maiores sanções para a economia moçambicana. É bom que o governo moçambicano procure alternativas para adquirir combustível mais barato, mas o custo de oportunidade não pode ser elevado ao ponto do país ter repercussões, enfrentar repercussões negativas decorrente desta escolha. Então, achamos que é positivo o governo procurar opções, mas é sempre bom fazer análises e perceber até que ponto isto pode ser vantajoso em outros aspectos ou não. Quando falamos do aumento dos alimentos, neste momento, quando se vai, por exemplo, a um mercado em Maputo, noutra cidade moçambicana, as pessoas já começam, por exemplo, a substituir alimentos por outros mais baratos? Os bens normais, à medida que os preços sobem, as pessoas têm tendência ou a reduzir as quantidades adquiridas ou a substituir por outros bens que satisfazem a necessidade, mas que podem ser adquiridos a baixo custo. Isto é comum. E se for a perceber, quando nós olhamos um pouco para a avaliação da inflação acumulada, os produtos que têm tido maior peso sobre a inflação acumulada em termos de subida de preços são os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas. Seguida é o setor de transportes, que sobre a inflação acumulada teve um peso de 2,43 pontos percentuais. Imagina, nós temos uma inflação acumulada de 7,10%. E o peso dos produtos alimentares é cerca de 3,3 pontos percentuais. E depois são os transportes. Então, significa que as pessoas estão a ser obrigadas a fazer escolhas racionais para conseguir, com a mesma quantidade de rendimento que tinham anteriormente, garantir mais ou menos aqueles bens e serviços que satisfazem as suas necessidades. Então, ou optam por reduzir as quantidades adquiridas ou optam por substituir por outros bens que consideram um pouco mais inferiores, mas que acabam satisfazendo as necessidades. Há receios de escassez?
Eu ainda não percebi muito bem que a escassez funciona se há excessivo poder de compra. Num contexto em que as pessoas têm reduzido poder de compra, o mais provável é que hajam bens e serviços nas prateleiras que as pessoas não consigam adquirir. E, ao mesmo tempo, isso acaba criando um jogo sobre a procura e a oferta, que os comerciantes acabam adquirindo menos quantidades, já que o poder de compra também está diminuto. Então, de certa forma, ainda não há nenhum receio de escassez. O Presidente veio anunciar, então, novas medidas económicas, a questão do IVA, mas também uma aposta de relançar a agricultura. Isso chega? Eu acho que a intenção é boa. São medidas que, de alguma forma, garantem ou estimulam a produtividade do setor agrícola. Mas há outros desafios para enfrentar. Como implementá-las? Aí já existe uma arquitetura institucional que precisa ser melhorada para que, efetivamente, a implementação traga a produtividade esperada e o efeito futuro seja, efetivamente, que haja maior disponibilidade de bens e serviços a nível nacional, produzidos também a nível nacional. Então, o Presidente da República lançou, é como se fosse lançar um anzol para o setor privado, e agora é todo um contexto ligado à arquitetura institucional pública e privada que precisa operacionalizar para garantir que haja um retorno esperado. E o retorno esperado é que haja maior produção nacional. O retorno esperado é que haja maior substituição de importações e de alguma forma, o país possa evitar gastar mais divisas para a importação de bens e serviços, sobretudo de primeira necessidade. Ouvimos a economista moçambicana Celeste Banzi, que nos falou sobre a inflação em Moçambique e como o setor privado deve agora responder positivamente às medidas anunciadas pelo presidente Filipe Nyusi, como a diminuição do IVA e uma aposta renovada na agricultura.